Fala galerinha, vamos hoje começar aí com a aula de hipertensão arterial sistêmica, HAS, RAS, né? Tem gente que chama de RAS. Vamos lá, hipertensão arterial sistêmica. Toda vez que o coração contrai, ele gera um pulso. Esse pulso pode ser sentido, por exemplo, na artéria radial, né? Lembra aqui, ó, rádio, osso rádio. O polegar é a antena do rádio na decoreba e nós conseguimos sentir esse pulso. Porque o coração, quando ele contrai, ele gera uma pressão. Essa pressão arterial, estando normal, é de 120 por 80 mmHg. O que é esse mmHg? É um jeito de medir a pressão em milímetros de mercúrio. Então, ficou-se instituído que a pressão arterial iria ser medida em mercúrio, porque antigamente era medida em coluna de mercúrio. Se a coluna chegasse a 12 centímetros, dizia-se que a pressão estava a 12. Quando ela baixava e a pressão diastólica chegava ali nos 8 centímetros, significava que a pressão dele estaria 12 por 8. Porém, hoje em dia, a pressão não é mais medida em coluna de mercúrio, até porque o mercúrio é tóxico. Então, hoje também não se mede mais em centímetros, se mede em milímetros. Então, o normal da maioria da população é 120 por 80 mmHg. Então, para você falar que você tem uma pressão normal, eu tenho minha pressão é 120 por 80. Ou seja, a antiga 12 por 8, né? 12 por 8 centímetros de mercúrio. Se você for falar 12 por 8, tem que colocar a unidade certa, que é centímetro de mercúrio. Mas para ficar fácil para você, qual o normal da pressão arterial? 120 por 80. Sendo 120 a pressão sistólica, que nós vamos ver aqui já já, vai ter para você anotar. E 80 a pressão diastólica. Então vamos começar aí com o primeiro slide de hoje. Copia esse slide aí, ó. Ó o slide aí para você. A hipertensão é uma das doenças mais frequentes, doenças do sistema cardiovascular mais frequente. É o principal fator de risco para doenças do sistema cardiovascular, como infarto agudo do miocárdio. Galera, presta atenção no seguinte. A doença cardiovascular ou doenças do sistema arterial, o sistema cardiovascular que a gente está estudando, são as doenças que mais matam no mundo. Então, se um dia te perguntarem numa prova, alguma coisa, qual o tipo de doença ou qual doença relacionada que mais mata no mundo, são as doenças do sistema cardiovascular. Todas elas, né? Incluem infarto, a aterosclerose, também ali as isquemias, né? Os acidentes vasculares encefálicos e aí vai. Mas vamos continuar aí falando da hipertensão. Uma hipertensão não controlada leva a todas essas doenças. Vamos lá. A pressão normal é 120 por 80. Se um indivíduo estiver com uma pressão mais alta, eu digo que ele está em hipertensão, ó. Hiper para cima, tensão de pressão. Então veja, a pressão dele está elevada. Essa pressão elevada exerce pressão em todos os vasos sanguíneos e sobrecarrega o coração, porque como a pressão está elevada, o coração tem que fazer mais força para bombear. Lembra que eu te falei desde a barriguinha da mamãe, seu coração está batendo. E ele consegue ali nesta frequência normal, que nós já estudamos, frequência cardíaca normal, de 60 a 100 batimentos por minuto, viver a vida dele normal. Porém, se ele tem que fazer mais força, como ele é músculo, ele vai hipertrofiando, ele vai crescendo e isso não é bom. Ah, professor, eu vou ficar forte, bonitão, assim, ó. É bom, é legal, mas o coração ele fica sobrecarregado, ele fica lento, ele fica devagar, é muito esforço para ele e a hipertensão sobrecarrega o coração. Vamos para o próximo slide? No próximo slide aí, ó, hipertensão, na maioria das vezes é assintomática. Esse é o problema. Existe um mito
muito de que a hipertensão vai me dar dor de cabeça. Eu sinto quando a minha pressão tá alta. Nem sempre, na maioria das vezes, não se sente nada. É também chamada de doença silenciosa. Por que doença silenciosa? Porque não dá sinais e sintomas. Então veja, a pessoa vive com hipertensão e não sabe. Não foi fazer um exame, não foi aferir a pressão, como chama o aparelhinho para aferir a pressão. Isso, esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro. Nunca aferiu a pressão. Veja, e aí ele não sabe que tem hipertensão, só vai descobrir quando vai para o hospital fazer alguma outra coisa, mede a pressão e vê que essa pressão está alta. Pressão alta, hipertensão, né? O diagnóstico e tratamento é negligenciado, somando-se a baixa adesão. Presta atenção porque isso serve para você aí que é da enfermagem, que é da medicina, que é da fisioterapia, para orientar o paciente. Tem paciente que acha que vai tomar um medicamento durante um mês, durante 2 meses, e isso é errado, porque ele já tomou medicamento durante uma semana e se curou de outras coisas. Mas a hipertensão não tem cura. A hipertensão, é claro, gente, aquela hipertensão já instalada, né? Não é estados transitórios. Mas hipertensão é uma doença crônica. Hoje nós estamos falando de doença crônica. O que é essa palavra crônico? É arrastado, é para a vida inteira. Não tem cura, mas tem tratamento com medicamento, tá? Que nós vamos ver mais para frente. Então o que você deve orientar seu paciente? Tem que tomar os medicamentos que o médico prescreveu no horário correto sempre para o resto da vida. Sempre ele vai tomar este medicamento, vai ter uma vida normal desde que ele controle e você oriente que ele não pode parar de tomar o medicamento. A hipertensão é definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg. Presta atenção. Seguinte, pressão sistólica. Quando o coração contrai, como uma bomba, primeiro contrai átrio, depois ventrículo, depois relaxa. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa. Isso muito rápido. Nessa contração, bum, gera um pulso, gera uma pressão. Esta pressão inicial do sangue indo para o seu bracinho, para o seu cérebro, ela tem uma pressão de 140 milímetros de mercúrio. 140, 14, né? Por exemplo, se tiver esse 14, significa já que é hipertensão. Lembra que a gente estudou que o normal é de 120 por 80 e tá 140. Tá uma pressão já considerada alta. E a pressão diastólica. O que é a diástole? Eu já falei da sístole. Ó. Sístole é essa pressão que vai levando o sangue. A diástole, ou pressão de acomodação, é quando lá no coração os vasos sanguíneos estão se acomodando. Ó, veja aqui no meu esquema, ó, sístole. Os vasos sanguíneos se enchem de sangue. Eles têm uma tendência de voltar, porque eles são elásticos, ó, eles tendem a ficar pequenininho, mas eles não vão ficar vazios. Esta pressão, neste momento, é chamada de pressão diastólica. Tentando explicar de um jeito melhor, é o seguinte, a pressão pode chegar a zero? Não. Não pode chegar a pressão a zero. Porque se a pressão for zero, ó, olha para cá. Se a pressão fosse zero, ó, nada. Pressão zero. Sem pressão não chega sangue no cérebro. Sem pressão não chega sangue nos órgãos. E o indivíduo vem a óbito. Então essa pressão nunca é zero. Ó, aqui embaixo é zero. Agora, vamos ver o seguinte. Qual que é o normal da pressão? 120, ó. 120 aqui, ó. 120. Ela chega a 120 na sístole. Na diástole, ela vem para 80. Ela zerou? Não, ela não zerou. O dia inteiro, sua vida inteira, sua pressão fica assim, ó, acompanha. 120 por 80, 120 por 80, 120 por 80. O dia inteiro. Então, quando eu falo que uma pessoa tem uma pressão 12 por 8, 120 por 80, significa que a pressão dela fica 120 na sístole e 80 na diástole. 120 na sístole, 80 na diástole o dia inteiro, o resto da vida. Porque se essa pressão fosse zero, 120 zero, 120 zero.
esse zero é morte. Não dá para chegar no zero aí a pressão. Deu para entender? Deu para captar aí? 120 por 80 o dia inteiro, sua pressão fica nessa oscilação que é normal, tá? O que é anormal? Hoje não é aula de normal, isso aí eu falei só para você lembrar lá da fisiologia, da anatomia. O anormal agora na hipertensão é que essa pressão não está 120 por 80. Essa pressão tá lá, ó, 140 por 90 ou até mais. Mas vamos dizer, ó, 140 por 90, 140 por 90. Ou pior, vamos chutar um valor mais alto, ó. 190 por... Eu acho que eu falei alguma coisa errada aqui atrás, né? Vamos conferir esse vídeo na edição aí, que eu acho que eu falei alguma coisa errada. Mas na hipertensão, o que acontece na hipertensão é o seguinte: uma pressão, vamos dizer que o indivíduo está 19 por 11. Se você ouviu que o normal é 12 por 8, o cara está 19 por 11. Olha o que é 19 por 11. Na sístole, ó, vai para 190. Na diástole vai para 110. Fica, ó, é normal. O normal que a gente viu, 120 por 80, 120 por 80, 120 por 80. Agora o cara tá 190 por 110, 190 por 110, 190 por 110. Tá muita pressão nos vasos. Tá muita pressão nos vasos sanguíneos. Esse coração tá forçando a barra para trabalhar. Tá chegando muita pressão no cérebro, pode estourar uma artéria, não é veia. Pode estourar uma artéria do cérebro. Não fale mais, estourou uma veia do cérebro. Estourou uma artéria no cérebro. Esse é o acidente vascular encefálico, que o povo às vezes chama de derrame, né? Derrame é o acidente vascular encefálico, ó, hemorrágico, estourou uma artéria no cérebro, porque essa pressão está alta. Vamos olhar o quadro? Dá uma olhadinha nesse quadrinho aí que eu fiz para vocês, ó. Esse quadro, ele mostra o que é uma pressão normal. Então acompanha comigo lá, ó. Pressão arterial sistólica 120, pressão, esse PAD, pressão arterial diastólica de 80, e tá ótimo, tá ótimo. Se aumentar um pouquinho mais, ó, 139 por 89, eu digo que ela está limítrofe, está no limite. A palavra limítrofe quer dizer que está no limite. Agora, olha a hipertensão aparecendo. Já é hipertensão 14 por 9, 140 por 90. É considerado uma RAS. RAS. O que é esse RAS aí? Hipertensão arterial sistêmica leve, que é o estágio 1. Então, volta para mim aqui. Seguinte, entenda o seguinte. Tem gente que fala, mas minha pressão, ela não é alta, porque ela é 14 por 9, tá normal. Não está normal. 140 por 90 é a mesma coisa que 14 por 9. É que nós dizemos 140 por 90. 140 por 90 tá normal já, tem que tomar cuidado, tem que ir no médico, tem que se consultar com o médico, porque já é considerado hipertensão arterial leve. Vamos ver os próximos aí, ó. 160 por 100, hipertensão arterial moderada. 180 por 110, hipertensão arterial grave. E 200 por 120 para cima, né? Tudo aí para cima, hipertensão arterial severa, o estágio 4. Professor, como é que eu faço aí para decorar? Ó, dá uma olhadinha no quadro aí. Para você decorar o seguinte, repara que a sistólica, ela sempre aumenta de 20 em 20. A sistólica aumentando de 20 em 20 muda de estágio. Ó, acompanha lá. Se eu aumento, ó, 120 vai para 140, foi um estágio, aumentou 20. De 140 para 160, aumentou mais 20. Aumentou mais 20. De 160 para 180, aumentou mais 20. E de 180 para 200, aumentou 20. Toda vez que a sistólica aumenta 20, muda de grau, vai para leve, moderada, severa. Deu para entender? E a diastólica, ela aumenta de 10 em 10. Então veja que ela aumenta de 10 em 10. Ó, acompanha lá comigo. Normal não é 80. Acompanha lá no quadro que você fica melhor. Se ela vai para 90, já mudou de estágio, ó, já é leve. Se ela foi para 100, moderada. Se ela foi para 110, grave.
Se ela foi para 120, hipertensão arterial severa e mudou de estágio para estágio 4. Legal, né? Essa decorebinha aí para a gente entender de como funciona essa tabelinha. Fatores de risco. Vamos lá para os fatores de risco aí, ó. Tabagismo, alcoolismo, hábitos alimentares, dislipidemia, obesidade, sedentarismo. Todos esses fatores, gente, eles aumentam a contração dos vasos, ou eles obstruem os vasos. Como o coração tem que bombear pelo vaso, se esse vaso estiver muito fechado, ele tem que exercer uma pressão maior. Então veja, se eu tenho um vaso que ele está muito fechado por alcoolismo, tabagismo, obesidade, o que é dislipidemia? A alteração na quantidade de gordura no sangue. Eu tenho um excesso de lipídios, né? Distúrbio nos lipídios do sangue. O vaso vai ficando menor e fica mais difícil do coração bombear. Esse vaso vai contraindo, vai ficando entupido, como se fosse uma pia da cozinha cheia de óleo. O cano vai ficando entupido, tem que fazer força para o coração bombear, vai levando a hipertensão, né? Idade acima de 60 anos, quanto mais velho ou histórico familiar você tiver, a chance de ter esse vaso ficar mais duro ou de você ter herdado essa hipertensão arterial, ela é muito grande, né? Então veja, geralmente homens lá para 65 anos, né? Mulheres, eu também tenho o fator anticoncepcional, que ele pode ser alguns anticoncepcionais, principalmente anticoncepcionais de dosagens grandes, né? Os de dosagem menor, alguns especialistas dizem que nem tanto, mas os de dosagens muito altas, esses principalmente a pílula do dia seguinte, a pílula de emergência, são dosagens muito altas de hormônios que podem ocluir o vaso e serem fatores de risco para desenvolver aí a hipertensão arterial sistêmica. Complicações, vamos para complicações. Doença cerebrovascular, então tudo lá, doença vascular sistêmica ou cerebrovascular, que é o que antes chamava-se de derrame, né? É o acidente vascular encefálico, pode ser obstrutivo e hemorrágico, a gente vai estudar isso mais em neurologia. Doença arterial coronariana, que pode levar ao infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, o coração está insuficiente, não consegue bombear, vou falar mais para frente neste vídeo, e insuficiência renal, doença renal e doença arterial periférica. Veja, todo o sistema cardiovascular é comprometido pela hipertensão arterial sistêmica. Quando você for medir, esse aí só para me lembrar, quando você for medir, aferir com o aparelho de pressão arterial, esfigmomanômetro, você for usar o aparelho para aferir a pressão, o termo correto é aferir, né? Vou aferir a pressão do paciente, não pode ser uma bolsa de borracha muito curta. Isso vai ficar muito mais fácil para você ver em estágio, na prática. Mas você pode pesquisar na internet que a bolsa não pode ser fininha. O contrário também é verdadeiro. Uma criança não dá para usar um aparelho enorme que pega todo o membro superior da criança. Tem que ser cada faixa etária tem não o aparelho é o mesmo, mas a bolsa de tamanhos diferentes. Você viu isso em técnicas de enfermagem, dá uma olhadinha lá, tá? Prevenção. Então, vamos prevenir você como parte da equipe, como técnico de enfermagem, como parte da equipe multidisciplinar de saúde, tem que saber orientar para a pessoa não desenvolver a hipertensão e serve para todos nós. Manter o peso corporal adequado, abandono do tabagismo, prática de atividade física regular, adoção de hábitos alimentares saudáveis e reduzir a quantidade de sal. A quantidade de sal, lembra, o sal ele abraça a água junto com ele. Então, como o sal ele tem uma ligação química com a água, faz com que a água não saia do seu organismo. Então, vamos colocar um número para você tentar entender. Se nós temos 5 litros de sangue, esse sangue 70% dele é água, se você ingere muito sal,
vai reter volume. E se reter volume dentro de você, é o famoso, né? As mulheres falam, brincam, não, eu tô muito inchada. Edemaciado, o termo correto é edemaciado. A pessoa está edemaciada, tem edema pelo corpo, é porque está retendo líquido. Isso vai aumentar a pressão arterial. Então o sal é o grande vilão, né, para causa de doença cardiovascular e aqui hipertensão arterial sistêmica. Orientação ao cliente, então, lembrar que o sal, gente, a alimentação saudável, o sal está presente em coisas que às vezes você acha que não tá. Por exemplo, bolacha recheada, salgadinho. Salgadinho você sabia, mas você sabia que nos doces industrializados tem sal? Eles colocam sal como um conservante ou sal para realçar o sabor. É, sal no doce, é verdade. Quem nunca pôs uma pitadinha de sal para fazer bolo? Ou seja, além de conservar o sal, ele vai dar mais sabor, porém vai causar doença como a hipertensão arterial sistêmica. E claro, preferir frutas, evitar gorduras, preferir os grelhados ao invés de fazer algo frito, né? Isso vai ajudar bastante. E tá aí os 10 mandamentos para o coração saudável. São 10 mandamentos para o coração saudável, para ficar fácil aí, como se fosse um resumo da aula. Você acha essa imagem na internet também, né? Então eu vou colocar aí para você, se ficar ruim você procura lá na internet, mas vai anotando aí no seu caderno. Ó, primeiro, diga não à obesidade, controle o seu peso. 2. Consulte seu médico periodicamente. 3. Meça a sua pressão com frequência. 4. Diga não ao fumo. 5. Verifique a quantidade de sal nos rótulos dos alimentos. Todo alimento tem sal, lembra lá. 6. Diga não ao sedentarismo, pratique esporte. Mesmo que você esteja em casa, de você andar um pouco no seu quintal ou dentro da sua casa. Vem na internet, tem gente andando dentro de casa mesmo que a casa é pequena, vai para lá e para cá, para lá e para cá e vai se exercitando. 7. Escolha bem os alimentos. 8. Saiba se é diabético e se tem colesterol alto. 9. Evite o estresse. 10. Ame a vida e o seu coração. Um adendo aqui que eu queria fazer é primeiro do estresse, né? O estresse da nossa vida atual, ele leva aos nossos vasos pelo efeito da adrenalina. Nosso corpo libera adrenalina, isso faz com que os vasos fiquem menor. Lembra que eu te contei? Toda vez que o seu vaso fica menor, vasoconstrição. Quando o vaso fica menor, vasoconstrição. O coração tem que bombear com mais força e isso sobrecarrega o coração. Toda vez que o vaso contrai, vai sobrecarregar o coração e o estresse deixa a gente com os vasos contraídos, né? E outra coisa importante é o diabetes. O diabetes, nós vamos ter uma aula só de diabetes, de tão importante que ele é, mas a pessoa com diabetes tem esse distúrbio aí, que é de todo o metabolismo, claro, relacionado à glicose, mas esta glicose pode se transformar em gordura e isso vai fazer com que o vaso fique mais entupido e o coração seja sobrecarregado, esteja sobrecarregado para aí bombear o sangue, tá? Então o diabético tem que tomar um cuidado extra aí quando a gente fala de hipertensão. Lembre-se que é uma doença silenciosa e que nós temos aí uma ferramenta que são os antihipertensivos. Bota os antihipertensivos aí. Para tratamento desse paciente eu vou usar antihipertensivos. Então aqui eu coloquei só alguns, né, que o médico vai prescrever. Propanolol, enalapril, captopril, hidroclorotiazida, furosemida, tem também losartana. Veja, esses medicamentos eles têm a finalidade de controlar a pressão. E quando que o paciente vai tomar? Até quando que ele vai tomar? Lembra? A vida toda. Ele vai tomar a vida toda. Se não for o estado transitório, né, porque não é o caso que nós estamos estudando, ele vai ter que tomar a vida toda no horário correto, sempre passando com o médico dele, né? E veja, é recomendado em alguns pacientes, todo mundo me pergunta, nós já tivemos aula de hipertensão
lá em farmacologia. Pega o seu caderno de farmacologia e dá uma olhada lá que tem sobre os antihipertensivos, né? Mas a pessoa pergunta, professor, por que ele tem que tomar aspirina, né? Lembra, a circulação tá difícil. A aspirina é um antiagregante plaquetário. Anote aí, lembra das aulas de farmaco. A aspirina é um antiagregante plaquetário. Como a circulação ela está mais deficitária, porque esse coração não está conseguindo bombear direito, pode formar coágulos, pode formar trombo. Coágulo, trombo é a mesma coisa aí. Pode formar aí essa aglutinação, o sangue não está circulando direito, sangue parado coagula e obstrui algum vaso, leva a tromboses, né? Pode levar a acidente vascular encefálico obstrutivo. Então, toma-se aspirina, mas veja, a aspirina não tem ação direta como antihipertensivo e nem ela é classificada como anticoagulante, é um antiagregante plaquetário. Que o povo diz para o povo entender, fala-se, por exemplo, que vai afinar o sangue, mas na verdade vai impedir com que haja agregação das plaquetas e lembra que plaqueta junta ali, ó, é o coágulo. A gente estudou em sistema hematológico que plaqueta serve para quê? Para coagulação. Agora, mudando tudo, vamos para hipotensão. Hipotensão. Hipotensão é pressão baixa, ó. Hipo para baixo, tensão de pressão. Então a hipotensão ela é um pouco mais difícil da gente classificar. Nós vamos aprender mais isso em pacientes graves, tá? Que é a pressão arterial média menor do que 65 mmHg. Eu vou ter um estado de hipotensão tão grave quando a pressão arterial média estiver menos de 65 mmHg. Mas se você não entendeu essa parte direito, fica tranquilo que eu vou te explicar isso lá em pacientes graves. Vamos pro básico que você tem que saber agora sobre hipotensão. Se o coração não bombeia direito, se tem algo no coração ou se falta volume de sangue, eu tenho uma pressão muito baixa e isso é ruim. Pressão alta é ruim, mas pressão baixa também é ruim. Porque uma pressão baixa não chega sangue no cérebro. Vamos dar um exemplo? Lá do prédio que eu falei para vocês. Se eu fosse um prédio aqui, ó, e o meu coração é o térreo e a minha cabeça aqui era o 30º andar. Para chegar água nesse prédio, tem que bombear a água aqui de baixo para a água chegar na caixa d'água aqui em cima. Se não tem pressão suficiente, se não tem pressão para a bomba bombear, ou se não tem água para bombear, não vai chegar água na caixa d'água. A hipotensão é a mesma coisa. Toda vez que o coração está fraco demais, ou que eu tenho algum problema de volume de sangue, vai ter uma pressão baixa, não vai chegar o sangue no cérebro. Ué, se a bomba não está bombeando, não chega sangue no cérebro. Se a bomba não tem sangue para bombear, tem pouco volume, não chega sangue no cérebro. E chega pouco oxigênio, nutrientes. O que vai acontecer com esse paciente? Vai desmaiar. Então, muitas vezes o paciente vai desmaiar, é um controle cerebral do cérebro vendo que tem alguma coisa errada. Ó, paciente de pé, ó, coração e cérebro. Se o paciente está de pé, pela gravidade é difícil chegar sangue na cabeça. Tem que ter pressão. Se a pressão está baixa, não chega sangue na cabeça, o cérebro faz o quê? Ó, capota a pessoa desmaia. Quando a pessoa desmaia, fica mais fácil do sangue chegar no cérebro. Olha como o nosso cérebro é inteligente, né? Quando a pessoa desmaia, fica mais fácil de chegar sangue na cabeça, porque ela está deitada. Então é mais fácil do sangue chegar na cabeça. Muitas vezes tem pacientes que acontece isso. O paciente tem uma hipotensão. Veja, quando ele está deitado, está tudo bem. Quando ele levanta, ele sente uma hipotensão. Já aconteceu com você isso também. Você não já levantou muito rápido da cama e você sentiu um mal-estar, uma taquicardia, um suor frio? Teve gente que até desmaiou. Por que isso aconteceu? Quando você levantou, a sua pressão estava baixa, não estava chegando sangue aonde?
no cérebro e te deu um mal-estar e você sentiu vontade de deitar de novo. Quando você deitou, melhorou, porque é muito mais fácil chegar sangue na sua cabeça com você deitado. Então a hipotensão, você já está sacando que eu vou ter que colocar esse paciente deitado, decúbito zero. Lembra da aula de decúbito? Deitado para que chegue mais sangue fácil na cabeça. Mas vamos tentar definir aí, ó, a hipotensão no próximo slide, né? A hipotensão, antes vamos lembrar aí, ó, que eu fiquei devendo esse slide para você, de pressão sistólica e diastólica. Então eu tenho pressão sistólica, reflete quando o fluxo sanguíneo ele está bombeando sangue para o coração, é aquela primeira pressão. E eu tenho a pressão diastólica, em que os batimentos cardíacos ali, o vaso sanguíneo está se acomodando e voltando para o lugar. Ó, sístole, o vaso está enchendo. Diástole, o vaso volta para o normal, tá? É só porque eu fiquei devendo esse slide, mas volta um pouquinho o vídeo, você não entendeu? Eu acho que a explicação anterior tá melhor. Volta lá um pouquinho para a explicação anterior, que lá tá legal para você entender sístole, diástole, tá? É que eu tava devendo esse slide aí para você. Então veja, mas professor, eu queria um número, eu quero um número para eu decorar, eu preciso de um número. Então veja, geralmente uma pressão 9 por 6, que nós dizemos 90 por 60, é uma pressão baixa. Essa pressão de 90 por 60 não vai estar chegando sangue suficiente no cérebro e nos órgãos. Então esse paciente tem que ficar deitado e nós vamos tomar as medidas aí, o médico vai prescrever alguma coisa para que essa pressão volte ao normal, tá? Mas professor, e se eu tiver em casa líquido, água, beba água para aumentar o seu volume aí. Então tem que se hidratar, dias quentes, por exemplo, tem que se hidratar. A hidratação é o melhor remédio em casa, medicamento em casa para hipotensão, tá? Agora, nós estamos no hospital, nós estamos avaliando clinicamente esse paciente, tem que ter alguns cuidados a mais. Mas se você quiser um número aí, ó, hipotensão, vamos colocar 90 por 60. Mas não tem número fixo para hipotensão. Se o paciente estiver sentindo sintomas, que sintomas? A gente já teve nos slides anteriores. Tontura, mal-estar, suor frio, desmaio, taquicardia. Veja, são sinais e sintomas que ele está com hipotensão. Tem a hipotensão postural ou ortostática, é aquela que eu te falei, rapaz, de quando você levanta muito rápido, pode ser que seu corpo não se ajustou e não está chegando sangue suficiente no seu cérebro. Qual que é a resolução para hipotensão ortostática? Voltar a deitar novamente. E para o paciente, sempre o paciente no hospital, quando ele for ao banheiro, quando ele for levantar da cama, ele não levanta direto. Primeiro a gente eleva o decúbito da cama, depois põe ele sentado uns 5 minutos, afere a pressão arterial, para depois ele levantar para ir no banheiro. Principalmente o paciente pós-cirurgia, deixa ele sentadinho um pouquinho, afere a pressão para que esteja ali, ó, 120 por 80, beleza, ele está bem, não está sentindo sinais e sintomas ruins, ele pode ir ao banheiro e você vai do lado dele acompanhando este paciente. Então isso é hipotensão ortostática. Tem hipotensão pós-brandial. Vamos ler aí, ó, o que é a hipotensão pós-brandial. Quando a gente come, já viu aquela história que a pressão pode cair, principalmente porque o sangue ele vai estar no corpo inteiro e trabalhando muito no processo de digestão. Pode ser que depois do almoço, sabe aquela preguicinha de depois do almoço? Pode ser hipotensão. Você está tendo uma hipotensão pós-brandial. O que é pós-brandial? Pós-comer, após se alimentar, tá? Corta esse... Aí. Vamos lá. Hipotensão neural imediata. Algumas pessoas podem ter essa hipotensão de ficar muito tempo de pé. Como ele fica muito tempo em pé, pode ser que o sangue está mais represado nos membros inferiores. E essa pessoa que trabalha muito tempo em pé, ela pode ter hipotensão. Isso acontece em algumas pessoas só, não é todo mundo, tá, gente? Mas pode acontecer dessa hipotensão neural imediata. Pode ter também aí alguns problemas que nós vamos discutir, que é
Gravidez, né? A gravidez também, o sangue tá lá para o bebê, o sangue tá para o corpo inteiro e às vezes tem esse retorno dificultado e a pessoa pode ter hipotensão ou hipertensão, mas a gente vai estudar essa hipertensão na gravidez em saúde da mulher, tá? Problemas no coração, bradicardia, insuficiência cardíaca. Ué, se esse coração não está bombeando direito, está bradicárdico, como que vai chegar sangue? Como que vai ter pressão? Coração bate devagar, hipotensão. Então veja, se o coração estiver batendo devagar, pode gerar hipotensão, porque ele não está bombeando direito, não está chegando sangue ao cérebro. Desidratação, perda grave de sangue e queimadura. Lembra que eu te falei que existem 3 fatores? Anota aí, é tão importante você ter que anotar aí. São 3 fatores que interferem na pressão. São 3 fatores que interferem na pressão. Fator número 1, volume de sangue. Fator número 2, frequência cardíaca. Fator número 3, resistência vascular periférica. Então eu vou pôr a fórmula aí para você. A fórmula, ó, é pressão arterial. Anota aí, pressão arterial é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico vezes resistência vascular periférica. Tem isso lá no seu caderno de farmacologia, tá? Então o que quer dizer isso? Sempre que aumenta um, aumenta o outro. Sempre que abaixa um, abaixa o outro. Exemplo, se a pessoa perde sangue, a pressão também diminui. Então, ó, se a pessoa perde sangue, a pressão também diminui. Isso é um fato porque eles estão relacionados, como a fórmula diz. A fórmula diz: pressão arterial é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico vezes resistência vascular periférica. Vou te dar outro exemplo. Se a frequência cardíaca cai, a pressão também cai. Então, o coração batendo em bradicardia, se o normal é de 60 a 100 e está batendo ali a 40, a 30, veja, a pressão também cai. E a resistência dos vasos, se a resistência do vaso cai, a pressão arterial também cai. Resistência do vaso eu vou te explicar depois, mas a grosso modo é o seguinte: quando o vaso dilata, a pressão cai. Eu vou explicar isso muito melhor em pacientes graves, tá? Então fica aí devendo. Queimadura. A pessoa que tem queimadura, a água ela evapora, diminui o volume, diminui a pressão. Ó, toda vez que diminui o volume, diminui a pressão. Toda vez que perde sangue, diminui a pressão. Toda vez que o coração bate devagar, diminui a pressão. Fácil, fácil. Começou complicado, mas você já entendeu que é muito fácil. Muito fácil. Infecções graves podem causar isso, reação alérgica, anafilaxia, levantar-se depois de passar muito tempo deitado ou ficar de pé durante um longo tempo. Sinais e sintomas, anota aí, ó. Eu falei tudo isso aí, mas tô colocando para você anotar. Anota aí, ó. Pessoa com pressão baixa, pode não ter sintoma, mas geralmente tontura, vertigem, desmaio, batimento cardíaco rápido, que é taquicardia, irregular, náusea e vômito, sentir mais sede do que habitual. Passei rápido porque eu já falei isso para você. Tem mais algumas coisas: visão embaçada, fraqueza, confusão, cansaço, pele fria, pegajosa, suar frio, né? Respiração ofegante, né? E até em casos de febre. E aí, ó, para tratamento, veja, é líquido, né? Muitas vezes líquido, vai aumentar esse volume que vai aumentar a pressão arterial, tá? E aí o médico vai escolher qual que é o melhor tratamento. Cuidados de enfermagem, isso é importante, ó. Beba mais água. O médico vai falar: olha, dê mais água para esse paciente aí, ele precisa se hidratar. Evitar a bebida alcoólica, pode diminuir a pressão. Por que a bebida alcoólica? Porque você urina mais. Conforme você urina mais, a bebida alcoólica bloqueia o hormônio antidiurético, você faz muito xixi, tem muita diurese, vai diminuir a sua
pressão, tá? E aí o médico vai ver se o paciente está se alimentando corretamente na quantidade de sal. Lembre-se, não é que a gente não deva comer sal, é que a gente não pode comer, se alimentar com excesso de sal. Pra você ter uma ideia, os alimentos do dia a dia, sem você acrescentar o sal, já tem a quantidade recomendada, que geralmente é de 5 gramas de sal por dia. 5 gramas de sal por dia, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado aí. Hipertensão e hipotensão. Um grande abraço para vocês e até a próxima!